vamos lá. Eu acho que eu nem preciso falar o que é Crash, já que ele é simplesmente um dos maiores marcos no mundo dos jogos. Crash 1, 2 e 3, Crash Kart, Crash Bash, que é meio bosta, mas a gente falou disso outro dia, Crash 4, Crash to Insanity, Crash Insane Trilogy, o amado It's About Time e... tem o Crash Titans ali no meio. E eu confesso que me assustou um pouco quando eu descobri que tem uma galera que considera o Crash Titans como o pior jogo do Crash. Já que eu me lembro de ter passado dias da minha vida, se pá até semanas jogando Crash Titans por ser um jogo incrível. E foi aí que quando eu decidi fazer uma review aqui no canal, eu descobri o motivo de por que Crash Titans é um jogo tão odiado. Ele é um reboot. E só de falar essa palavra você já pode ter se assustado, porque... Ben 10 Reboot existe no mundo e o mundo não é feliz desde então. Mas acontece que diferente de Ben 10 Reboot, esse lixo aqui, no mundo dos jogos isso pode funcionar, até porque Resident Evil 4 não tem nada a ver com o 3 e ainda assim é um clássico. E quando a gente traz isso pro mundo de Crash, a gente sempre teve um jogo de plataformas onde você tem que quebrar caixas e avançar no jogo pra derrotando bosses. Pra de repente o Crash Titan ser lançado sendo um hack and slash 3D. E como isso poderia dar errado? Simples, não deu. Crash Titans é incrível. Ou pelo menos isso sempre foi o que eu me lembrei. E foi por isso que essa semana eu resolvi que eu mesmo ia ver com os meus próprios olhos. Crash Titans é um dos clássicos do Play 2 ou será que todo mundo sempre esteve certo e ele sempre foi um jogo ruim? A história desse jogo segue por um caminho um pouquinho diferente, onde no começo a gente consegue ver o Cortex com a Nina atacando um raio e um coelhinho que acaba se transformando no nosso querido e amado Crash. O Cortex então tenta fazer o Crash trabalhar de escravo pra ele, mas meio que isso não é muita vibe do Crash e ele acaba se revoltando e fugindo de lá. Mas agora que o Cortex e a Nina sabem que a arma deles funciona, eles resolvem sair pela ilha fazendo um exército de mutantes. Uns mutantes meio capenga, meio broxa, mas ainda assim já eram mutantes. Só que vendo essa situação, a Nina, que é muito mais inteligente que o Cortex, resolve reprogramar a arma pra criar titãs no lugar dos mutantes. Criaturas muito mais fortes e muito mais poderosas. Ela então cria o seu próprio exército de titãs usando os animais da floresta pra um único objetivo: capturar o primeiro experimento que deu errado, o Crash. A gente então tem o menu do jogo num estilo todo tribal e que, meu amigo, que trilha sonora é essa? Os dois últimos jogos de Crash que a gente teve na época foram o Crash to Insanity e o Crash Tag Team Racing, que eram dois jogos que levavam um estilo de música a capela, que são músicas feitas só com a boca. Sendo que essas músicas de Crash eram tão boas que até hoje, andando pela internet em vídeos aleatórios, você vê uma galera reutilizando essas músicas. E se você vier me falar que você nunca ouviu essa música aqui em algum vídeo, meu amigo, a gente vai ter sérios problemas aqui. Mas como nem o Twin Insanity nem o Tag Team Racing venderam tanto quanto as produtoras esperavam, eles resolveram rebootar o Crash trazendo o Titans, onde toda a estética e músicas desse jogo foram trocadas para uma coisa mais tribal, e a música tribal é incrível. Eu aceito você reclamar de Crash Titans, mas a trilha sonora desse jogo é só por cima do meu cadáver. Esse no jogo então a gente pode escolher o nosso nome, aqui no meu caso... Stuv, e com a história do jogo seguindo no estilo mais Crash possível. A gente inicia o jogo vendo Crash comendo uma chave inglesa, a irmã dele, Coco, trabalhando em uma máquina de reciclar manteigas, e o irmão adotivo deles, o Crunch, fazendo uma musculação pra ficar no shape inexplicável. Inclusive até vale uma curiosidade que o Crunch é um personagem que nasceu no Crash 4, o Wrath of Cortex. Só que esse jogo foi tão mal visto na época que eles resolveram simplesmente rebootar toda a história, lançando o Crash 4 It's About Time, onde o Crunch simplesmente não existe, a única menção que a gente tem pra ele é na porra de um ímã de geladeira. Meu mano Crunch saiu de um dos protagonistas do jogo pra porra de um ímã de geladeira, mano. Descansa em paz, Crunch. Mas voltando pro jogo, a gente vê que eles estão conversando quando um dirigível chega na casa deles. E é aí que a gente descobre que esse dirigível é do Cortex, que veio pra capturar o Crash mais uma vez. Ou era isso que a gente esperava, porque um megafone sai o dirigível e fala que os planos mudaram. Com o Cortex conseguindo capturar o Aku Aku, o famoso Uga Buga dos jogos antigos, conseguindo capturar também a Coco e congelando o Crunch naquele lugar, sendo que o Crash foi o único que conseguiu escapar. E ainda tendo um pouco de sorte, ele consegue salvar o Aku Aku jogando a máquina de reciclar manteigas da Coco na puta que pariu, mas que por sorte consegue derrubar a jaula do Aku Aku. Iniciando assim um dos melhores jogos de Crash com a missão simples: resgatar o Aku Aku pra resgatar nossa irmã. E mais uma vez no início de um vídeo eu preciso elogiar a beleza de um jogo de PlayStation 2. Crash Titan saiu em 2007, onde já existiu o 360, tanto que esse jogo também saiu pra 360, e mesmo sem os upscalers que eu uso no vídeo, o jogo é lindo demais, e ele só fica mais lindo conforme a gente avança nas fases. Mas isso eu comento mais pra frente pra não dar spoiler. E já na primeira fase do jogo a gente já vê que o estilo dele funciona muito bem, sendo basicamente uma enorme pista que você tem que percorrer coletando mojo. O mojo é basicamente um elixir da vida que você consegue derrotando alguns inimigos, e ele vai estar fazendo o mesmo papel que as Wumpa Fruits faziam nos jogos antigos do Crash. As Wumpa Fruits ainda estão no jogo, mas elas basicamente servem pra encher a sua vida caso você tenha tomado dano, já que esse jogo aqui é basicamente um beat'em up 3D, tipo
Ben 10 Protector of Earth. Só que aqui você tem muito mais variedade de golpe, como soco, chute, a famosa rodadinha do Crash, que aqui nesse jogo, por algum motivo, eles simplesmente deram um stun se você roda demais, então eu acho que dá um motivo pra reclamar desse jogo aqui, porque você não pode rodar pra sempre. Mas pelo menos você pode ir upando ela enquanto você vai jogando. Podendo até deixar o giro infinito se você conseguir maximizar a habilidade, que eu não consegui fazer no meio da gameplay, mas eu sei que é possível. Ou você pode usar um glitch na fase 3 pra maximizar o seu mojo e simplesmente ficar com um ataque infinito e deixar o jogo 1000 vezes mais fácil. Mas eu sei que você é puro e não vai fazer isso, né? Mas voltando um pouquinho ainda, falando sobre a gameplay, eu sinto que na primeira pegada desse jogo você pode sentir que ele é um pouco estranho, porque o Crash ele desliza bastante pelo cenário, mas depois de um tempinho você consegue se acostumar com o controle. É só a primeira pegada mesmo que é um pouco estranho. Mas enfim, o Crash então avança na primeira área do jogo, onde a gente consegue encontrar um totem de concept art que desbloqueia algumas concepts do jogo. Caso você goste bastante de Crash Titans, eu recomendo muito você ver essas artes, porque tem coisas bem legais sobre a criação do jogo e é um extra muito legal que eles colocaram. Andando um pouco mais, a gente também consegue encontrar um bônus que funcionam como salinhas pra você treinar algumas mecânicas do jogo e que elas também dão um totem especial quando você termina a fase. Mas eu acho que eu tô enrolando um pouquinho porque você não tá aqui nesse vídeo por causa de totens e sim por causa da mecânica principal do jogo, que a gente já chega lá, relaxa. Já que avançando um pouquinho mais no jogo, a gente descobre que o Crash agora pode planar por algum motivo que eu não faço ideia, e que o Cortex colocou privadas como robôs de espionagem espalhados pelas fases, então caso você queira fazer o 100%, você é obrigado a caçar todas as privadas do Cortex. E aí depois de um tempinho andando, a gente consegue enfrentar alguns inimigos e encontrar o Aku Aku, que inclusive vale a pena comentar que golpe gostoso tem nesse jogo. Dá pra sentir o impacto, o inimigo balança quando ele apanha, ele te dá um contador de combo, faz barulhinho, nossa, que sistema gostoso, né, jogo do Futurama? O Crash então salva o Aku Aku, que agradece e libera uma nova habilidade especial pra gente de se defender dos inimigos, que vai por mim, vai ser bem útil lá pra frente no jogo. E aí, explorando um pouquinho mais a fase, o Crash encontra com o primeiro titã do jogo. E eu, não sendo bobo nem nada, já fui lá e desci a porrada em cima do titã, consegui derrotar ele, e aí a gente pode usar o poder do Aku Aku pra possuir o titã controlando ele. E sim, Mario Odyssey fez exatamente a mesma coisa que Crash Titan tinha feito uns bons 11 anos antes. E isso é uma porrada direta na cara de quem fala que Crash Titans não trouxe nada de novo no mercado. Esse primeiro titã que a gente encontra é o Spike, ele tem o poder de bater nos inimigos e poder invocar uns espinhos que batem em área, e além disso, ele é o titã mais bonito desse jogo. Ah não, Irônica, mas eu não ligo, Tier S. Inclusive um extra aqui é que todos os titãs do jogo tem uma variaçãozinha Shiny, e a versão Shiny do Spike é incrivelmente linda, então mais um pontinho pra ele. Mas enfim, avançando dentro da floresta, a gente finaliza a primeira área do jogo e faz isso aqui, que eu não sei muito bem o que é, mas é lindo. E aí, finalizando a fase, a gente também ganha um totem baseado no nosso desempenho dentro da fase. Se a gente matar todos os minions, todas as privadas espinhas do Cortex e conseguir fazer um número de combos específicos, a gente consegue pegar um totem de ouro, e isso aumenta muito a rejogabilidade, já que é bem difícil fazer todos os objetivos, principalmente o Combo King, que puta que pariu, que bagulho insuportável de fazer. Caso você algum dia queira arriscar fazer a platina do Retro Achievements, muito boa sorte, você vai precisar. O Crash então avança mais um pouco na floresta até encontrar mais um titã, o Gore, que além de ter esse gingado inexplicável, ele ainda tem mais vida que os outros titãs, bate mais devagar, mas pra compensar isso ele pode paralisar os inimigos todos usando o ataque especial dele. E graças ao gingado insano ele vai pro Tier A. Nessa floresta a gente também consegue encontrar algumas áreas que os titãs não conseguem passar, já que nenhum deles consegue pular, então a gente é obrigado a sacrificar eles nessas bolas de mojo, mas pelo menos a gente ganha bastante mojo fazendo isso, então até que vale a pena sacrificar os seus amigos pelo dinheiro. Avançando um pouco mais na floresta, a gente chega numa área com flores e a gente consegue encontrar mais um novo titã, que esse é o Snipe. E ele basicamente é um titã que pode atacar a longa distância e destruir alguns alvos que ficam longe, e usando o especial dele, ele ataca várias vezes seguidas, que dá basicamente insta-kill em qualquer titã do jogo, indo assim ele vai pro Tier S fácil, ainda mais porque o titã dele é basicamente o mais lindo do jogo e eu não tô nem aí pra sua opinião. Infelizmente, avançando a fase, o Crash é obrigado a sacrificar de novo o titã, mas nesse momento a gente pode aproveitar pra ter essa mobilidade insana do jogo. Ele não chega a ser igual o Crash 4, que funciona quase como uma extensão do seu pensamento, de tão bom que é o controle daquele jogo, mas é um nível bem legal de mobilidade, já que você pode juntar várias habilidades especiais pra conseguir dar um pulo mais alto, como aqui que você tem que dar o spin pra sair girando e usar um double jump pra chegar em uma plataforma escondida. Então pra quem aí reclamou que o Crash 4 tinha muitas coisas escondidas, meu amigo, desde sempre eles já faziam essa sacanagem. O Crash então avança mais um pouco na fase, onde a gente consegue chegar nesse final cheio de bichinhos que trabalham pro Cortex. Inclusive agora na edição que eu vi que esse boneco aqui parece muito com o Long Dennis do canal do Cadículo. E derrotando eles a gente finaliza mais uma área. Continuando no jogo, a gente chega em uma área que tem muito mais plataformas, e sobre essa parte até vale a pena comentar que a gente consegue encontrar algumas máscaras douradas que servem pra dar hit kill em qualquer inimigo do jogo, incluindo os titãs, o que é uma delícia quando você não tá afim de ficar rodando 2 horas pra tentar matar algum bicho. E também vale falar que no bônus dessa fase a gente tem literalmente o bug mais quebrado do jogo, que dá pra você simplesmente pegar mojo infinito e upar até o nível máximo, mas como eu sei que você é puro e não vai querer fazer isso, a gente vai só ignorar isso aqui, beleza? Ninguém viu. Avançando um pouco mais, o Crash então chega numa área onde a gente precisa ficar flutuando com ele até chegar nas ruínas de um templo, onde o Crash consegue
consegue ver que o Cortex tá usando o dirigível dele pra roubar a fonte de mojo da floresta. E a gente então tem essa área incrível, onde você pode ver que lá no fundo tem o templo do macaco escorpião. O Crash então tem que passar por essas áreas de plataformas lindas e chegar lentamente até o templo. E meu amigo, isso aqui é incrível, é um negócio enorme no mapa que você tem que ir andando bem devagarzinho, cara. Essa é uma área que, sem ser muito fanboy, mas sempre que eu passo por aqui eu falo, meu amigo, como o Play 2 conseguia renderizar isto, isso aqui é incrível, é lindo e me lembra diretamente o Shadow of the Colossus, que é um dos meus jogos favoritos. Meu amigo, não tem como ignorar isso aqui. Continuando dentro do templo do macaco escorpião, o Crash tem que fazer alguns testes pra ele poder passar, sendo o primeiro teste o teste do macaco, onde a gente tem uma arena com vários inimigos, e finalizando ela, o Crash ganha uma nova habilidade pra gente poder usar o Aku Aku como uma forma de prancha pra poder se movimentar pelo cenário. E meu amigo, essa prancha do Aku Aku é muito foda também. Ela te dá uma liberdade muito difícil de ver em outros jogos. Esse movimento da prancha é algo que você pode usar muito nas sessões de slide, mas você também pode usar por fora dessas sessões. E você pode me chamar de louco, mas eu acho que a única coisa que eu já vi que se compara com a movimentação desse jogo é a Elytra do Minecraft. Você não vai poder sair voando pelo mapa com a pranchinha, mas a movimentação é tão gostosa que quando você pega o jeito, até os speedrunners usam e abusam do slide, só pra atravessar o mapa inteiro, porque é muito rápido, é muito gostoso de usar. Mas enfim, concluindo essa área de slide, a gente finaliza o desafio do macaco e a gente consegue sair do templo e encontrar com o Cortex junto com a irmã do Crash, a Coco. E junto com eles também tá o Uka Uka, que é o irmão do Aku Aku. E que, na moral, esse design do Uka Uka ficou simplesmente incrível. Eu vejo muita gente reclamando porque ele não tem nada a ver com o Uka Uka original, que parece um velho fudido, e que eu dou graças a Deus dele não parecer um velho fudido nesse jogo, porque o Uka Uka desse jogo, pra mim, é o meu design favorito desse reboot. Quando a gente pega os designs desse reboot, a gente vê que não teve muita mudança, o Crash mesmo só ficou mais humanoide e ganhou tatuagens tribais, a Coco mal muda, o Cortex mal muda, o Crunch mal muda, a Nina mal muda, as máscaras que são mais afetadas. O Aku Aku, ele fica numa versão que eu honestamente acho meio bosta, não gosto, prefiro o clássico. Mas esse Uka Uka aqui definitivamente foi um acerto nesse jogo, que esse design aqui é muito bom. Olha pra cara desse maluco, fala que ele não é foda. E aí, voltando pro jogo, a gente vê que o Crash acabou se atrasando, porque quando ele chegou, o Cortex já tinha absorvido todo o mojo da floresta. E aí, só de sacanagem, ele bota uma boss battle pra gente enfrentar contra um titã quimera, que é o Yoctopus. O Yoctopus é a primeira boss battle do jogo, e ele é um titã que consegue basicamente dar hit kill em qualquer dos outros titãs do jogo, além de que ele tem a habilidade de paralisar todo mundo que entra nessa área. E a estratégia pra vencer ele é basicamente pegar um Spike que fica nessa arena, e aí você derrota um Goar com o Spike, e aí você consegue paralisar o Yoctopus usando o Goar, e aí você consegue controlar o Yoctopus. E sim, dá pra controlar os bosses desse jogo, e isso é insano. E aí, controlando ele, a gente pode quebrar essa arena inteira, matar milhares de titãs inocentes que ficam ali pulando na arena por ali, e aí, conseguindo quebrar essa arena, a gente derrota o Cortex, só que ele consegue fugir largando pra trás o Yoctopus, e o Cortex e o Crash também largam o Yoctopus pra trás, já que ele é meio lerdão e ele sabia que ele não ia fazer mal pra ninguém. Indo até a base do Cortex, a gente vê que o Uka Uka tá puto com o Cortex, que largou o Crash vivo e fugiu, e é por isso que o Uka Uka resolve que vai substituir o Cortex no plano, deixando a Nina ficar no controle, até porque a criação da arma de titãs foi ideia dela. O plano da Nina é basicamente usar a super inteligência da Coco pra criar um robô gigante usando todo o mojo que eles coletaram na fonte, e já que a Nina já sabia que a Coco não ia querer ajudar, ela já tinha preparado um capacete pra controlar o corpo da Coco e obrigar ela a criar o robô. Inclusive, antes de ir pro próximo episódio, vale a pena mostrar que esse jogo também tem um sistema de skins que você libera derrotando os inimigos, mas honestamente, a maioria delas são horríveis. Deve ter alguma legal que vai estar aparecendo na tela nesse momento, mas todas que eu vi são extremamente feias, então não use as skins do jogo. Inclusive, eu acabei de perceber que eu não falei, mas nesse jogo as fases se chamam episódios, então sempre que eu falar um episódio, eu tô falando de uma fase do jogo. A gente vê então o Crash andando por uma floresta escura, parecendo bem mais um pântano, e avançando nessa área, a gente vê que conforme a gente vai deslizando no slide, a floresta vai mudando, indo até um lugar completamente devastado, onde as máquinas desmataram tudo. A área é essa onde a gente encontra mais um titã, o nosso queridíssimo Rhino Roller, que basicamente é um titã que tem o poder de rolar, sendo que a gente também consegue usar ele nas áreas de slide do jogo, só que com ele a gente não toma dano das bombas. Ou pelo menos eu acho que é isso, porque eu perdi o meu em 5 segundos pra motosserras do mapa, então eu tive que fazer slide mesmo, então não sei se é isso mesmo. Titãzinho simples com design básico, mas extremamente poderoso, ranquear. Avançando um pouco mais nessa área, a gente chega em uma cidade no meio das fábricas, e é nessa cidade onde a gente encontra mais um titã, que é o nosso queridíssimo Shell Lefante, que é simplesmente o titã mais forte do jogo em poder bruto, já que a habilidade dele taca fogo e explode todos os titãs perto dele, o que automaticamente bota ele no tier S+, como o titã mais foda do jogo até agora. Ah não, mas Ironic, eu não concordo. Foda-se. Tô zoando, mano, tô brincando. Pode comentar aí a sua tier list aí embaixo, porque eu realmente tô curioso pra saber como você tá errado. Infelizmente, pra passar dessa área, a gente tem que fazer mais uma área de slide, o que significa que a gente tem que abandonar o Shelfante, e essa é uma das cenas mais tristes de todo o jogo.
Avançando para a próxima área do jogo, o Crash chega na encosta de um vulcão e a gente consegue encontrar mais um titã. O nosso queridíssimo Magmadon, simplesmente a tartaruga mais overpower da ficção. Um titã que tem a habilidade de criar um caminho de lava que dá hit kill em todos os titãs que encostarem nesse caminho. Isso simplesmente é insano. Titã Tier S+, melhor titã do jogo. E avançando nessa área do vulcão, a gente chega até um oceano de lava com um robô mosquito chupando toda a lava dessa área. Quebrando transmissores de energia, o mosquitão é destruído e aí o Crash tem que avançar no meio da lava para chegar no próximo chefe do jogo, o amadíssimo Tiny Tiger. Simplesmente um dos bosses mais icônicos da franquia de Crash, aparecendo no primeiro jogo, aparecendo no Crash Kart, aparecendo no Crash Bash. A maioria dos jogos do Crash, o Tiny Tiger tá por lá, sendo um tigrão másculo, foda, usa uma tanguinha pra provar sua masculinidade. E assim, sem querer te broxar, mas já te broxando, aqui no jogo ele foi reduzido pra um tigre ridículo com uma roupa de militar, que literalmente não tem nada a ver com o Tiny Tiger, e que pra piorar, a gente nem tem uma batalha contra ele, porque o Tiny Tiger do Paraguai simplesmente tem medo de apanhar e dar a vitória pro Crash. E mesmo gostando desse reboot, eu preciso falar, esse Tiny Tiger é uma sacanagem, dá dó do que fizeram com o Tiger. Sendo que a única coisa boa é que na batalha dele a gente consegue reencontrar de novo com o Chalfant, mas ainda assim, a luta é ridícula. Basicamente você tem que andar pra frente e quebrar uma parede antes do chão cair. É literalmente isso, é só fazer isso e pronto, você ganha a luta. Tendo derrotado o Tiny Tiger, ele conta pro Crash que o Cortex já não tá mais no comando do plano deles e que agora é a Nina que tava mandando em tudo. E o Aku Aku já avisa que agora a missão vai ficar ainda mais difícil, porque a Nina é muito mais inteligente que o Cortex e ainda não é inocente igual ele. Avançando mais um pouco, o Crash e o Aku Aku chegam em uma praia onde a gente tem uma referência ao planeta dos macacos, justamente até por isso que os inimigos dessa área são macaquinhos espaciais do Enidin. E é nessa área também que a gente encontra mais um titã do jogo, o Stent, que é mais um titã de longa distância igual o Snipe, com a grande diferença sendo que ele ataca bem mais devagar e causa mais dano, mas ainda assim, não compensa muito e faz ele ser meio bosta, então ele vai pra um rank B ali. Tanto que sempre que eu tava nessa área, eu preferia usar o Spike, porque ele é muito mais forte, então vale muito mais a pena usar ele do que o Stent. E depois de mais um tempinho andando e passando por uma área de slide, a gente chega até uma ruína, onde a gente encontra o titã favoritinho da comunidade. O Scorporilla é um escorpião gorila que bate em área, taca fogo em área. O especial dele dá hit kill em praticamente todos os titãs do jogo e pega basicamente o mapa inteiro, só que ele tem um grande problema, que ele é horrível de lento. Então me perdoe, Scorporilla lovers, mas eu vou ter que deixar ele no tier A, porque o Magmadon faz tudo o que ele faz e ele ainda é muito mais rápido, sendo que ele também dá hit kill em todo mundo. Então o Magmadon é overall supremo do Scorporilla, foda-se. Ainda mais porque depois que a gente pega o Scorporilla, a gente é basicamente obrigado ele a sacrificar pra próxima área do jogo, ou seja, Magmadon ainda é melhor. O Crash então chega numa próxima área do jogo que aparentemente era pra ser muito difícil, mas eles resolveram deixar um Magmadon na nossa mão, o que faz com que essa missão seja extremamente tranquila. Conseguindo passar pela arena, o Crash então chega em uma área cheia de lixo tóxico, onde a gente encontra mais um dos titãs do jogo, o Sludge. Ele basicamente consegue bater nos inimigos, só que ele tem algumas habilidades especiais. Primeiro é que ele consegue andar no ácido, e a segunda é que ele consegue vomitar nos inimigos, só que esse golpe é extremamente ruim. Ele não dá dano, é muito difícil pegar nos inimigos e acaba não valendo a pena de usar. Sendo que a única coisa realmente boa do Sludge é que se você apertar o botão de se defender, você basicamente fica intangível nessa forma líquida no chão e você ainda consegue atacar os inimigos sem eles baterem em você. Mas acaba demorando muito pra você dar dano dessa forma, então eu gosto de chamar ele de um titã bom pra noobs. E por causa disso ele vai pro rank B, porque mesmo sendo intangível, ele ainda é fraco pra cacete em todos os outros aspectos. Saindo dessa área tóxica, o Crash e o Aku Aku chegam em uma praia que tá sendo bombardeada pelo Enijin, e graças ao stun que nessa área você consegue simplesmente sair rushando e ignorando todos os inimigos pra poder passar o mais rápido de lá. O Crash então chega até uma fábrica do Enijin, onde a gente tem mais uma área com o Scorporilla, que é basicamente um puzzle. A gente tem que pegar um Sludge e conseguir derrotar o Scorporilla com ele, o que é bem difícil porque o Sludge é meio bosta. Então depois de morrer umas 10 vezesinhas ali, porque eu simplesmente esqueci que ele consegue ficar imortal, eu consegui passar dessa parte, onde você tem que pegar o Scorporilla e quebrar uns motorizinhos, e quebrando esses motores, as calças da estátua do Enijin caem, mostrando um bundão dele, e sim, você tem que entrar dentro da bunda do Enijin pra finalizar essa fase. Dentro da bunda do Enijin, o Crash descobre que aquele lugar é uma fábrica de armas e que por algum motivo o transporte daquele lugar é feito por tubulações. Então só alguns membros específicos poderiam passar pelas tubulações, sendo assim o Crash acaba tendo que pegar um outro caminho indo pela ventilação do lugar. E é justamente lá onde a gente encontra mais um novo titã. O literal titã que está na capa do jogo, Red Cycle, o titã de gelo, que você pode meter a porrada nos inimigos, congelar inimigos, e sendo o mais diferencial é que ele ainda pode congelar 2 inimigos ao mesmo tempo, sendo literalmente um dos titãs mais fortes do jogo. E que mesmo assim, e mesmo sendo a capa do jogo, ele não chega aos pés do Magmadon, porque o Red Cycle é um nome ridículo, vai pro tier A. E aí, continuando nessa área de gelantia de novo, é obrigado a sacrificar mais uma vez o nosso titã, e sacrificando ele a gente pode avançar até chegar nos escritórios da indústria Enidin. Nessa área a gente consegue encontrar de novo o Rhino Roller, e o bom é que a gente pode usar ele pra destruir todo esse escritório, até chegar nas caldeiras da indústria, onde tem pinguins mísseis igual os que tinha no Crash do Insanity. E saindo de lá, o Crash encontra com o Red Cycle, que tava só usando o banheiro,
espanca esse Red Cycle, pega o corpo dele e depois usa pra assassinar todos os amigos dele que estavam tomando banho. Isso foi meio estranho de falar. Chegando assim até o coração da fábrica, que definitivamente é a área mais difícil do jogo inteiro e a parte que eu mais cheguei perto de tomar um game over nesse vídeo. Ainda mais porque essa área você tem que enfrentar um monte de Red Cycles e a IA dele é uma das melhores IAs do jogo até agora. Ele consegue se defender muito fácil. Se ele te congelar, você basicamente solta o controle porque você não vai poder fazer nada e tá condenado a morrer e ter que recomeçar. Felizmente, depois de um pouquinho de sorte, eu consigo passar por essa área aonde o Crash chega no núcleo da fábrica. E nessa área, basicamente, tem 3 portas que você consegue entrar. Uma primeira sendo a área que tem motosserras e lava, onde você é obrigado a ficar abandonando seus titãs para poder passar. E isso, infelizmente, é bem broxante nesse jogo, porque se você ainda não percebeu, você não pode sair por aí usando os titãs à vontade. Tanto que isso foi corrigido no Mind Over Mutants, que saiu alguns anos depois, já que você conseguia lá pegar os titãs e levar eles pra onde você quisesse. Mas eu não tô muito afim de falar dele agora, até porque esse joguinho é muito feio. Você pode até querer me refutar falando que ele é bonitinho, mas os designs dele são tenebrosos. E enfim, passando por essa área, a gente começa a ter que refazer todo o caminho que a gente já tinha feito, só que dessa vez ao contrário. E aí, passando por ele, o Crash sai na segunda porta, faltando assim só a porta do meio pra gente entrar, onde a gente encontra com o N-Gin e tem mais uma boss battle do jogo. Dessa vez a ideia é quebrar vários alvos espalhados pelo mapa, e pra fazer isso você derrota os titãs que o N-Gin vai mandando. Quebrando todos os alvos, a gente derrota o N-Gin e o Aku Aku tenta interrogar ele pra saber aonde a Coco tá. Mas o N-Gin não ajuda muito, simplesmente pelo fato dele ser completamente louco, sendo que a única dica que ele dá pra gente é por onde encontrar o Uka Uka, que é justamente onde nossos heróis vão. De volta na base dos vilões, a gente vê o Uka Uka conversando com a Nina, enquanto a Coco tá presa ainda, que misteriosamente o capacete dela desapareceu, e só ignora, porque daqui a pouco ele aparece, então finge que você não viu que ele não tá aqui. E durante essa conversa da Nina com o Uka Uka, ela fala pra ele pôr um fim no Crash de uma vez por todas. Inclusive, vale a pena comentar que nesse momento a gente libera uma roupinha nova de esqueleto, por ter feito 50% do jogo, o que é bem legal, e é bem bonitinha a roupinha de esqueleto. E junto com ela eu também liberei essa fantasia do Sludge, que é horrível de feia, então só ignora que isso existe, por favor. A próxima área do jogo é facilmente a área mais bonita dele, que se passa na Floresta da Família. E diferente da última área do jogo, que era completamente fechada, nessa parte do jogo a gente tem de novo uma área gigantesca com uma paisagem linda de se ver. E também vale a pena falar que nessa área a gente também tem uns inimigos novos, que são os xamãs que ficam invocando chuva. E conseguindo derrotar todos eles, a gente pode entrar dentro da árvore da família, onde a gente encontra mais um novo titã. Dessa vez, o Battler. Um titã morcego que, por acaso, não voa, bate fraco e só tem um especial que presta, já que ele joga 3 tornadinhos de uma vez que matam tudo no caminho. Só que mesmo sendo forte, ele ainda tem um problema de demorar pra caralho pra carregar as habilidades, o que bota ele no tier C como o titã mais ridículo desse jogo. Eu te odeio, Battler. Felizmente, a gente não precisa ficar com ele por muito tempo, já que a gente é obrigado a sacrificar ele pra poder avançar no jogo. E entrando ainda mais fundo na árvore, o Crash chega dentro do coração, onde a gente tem várias correntes segurando a árvore, que fazem esse mapa ser incrivelmente lindo, e tendo vários slides deixando essa área muito legal. Dentro da árvore, a gente também consegue encontrar com o Chelfante mais uma vez, pra matar todos os outros titãs burros dessa área. E passando por ela, a gente chega em uma das áreas mais curtinhas de todo o jogo. Normalmente as outras fases têm de 15 a 20 minutinhos em média, só que essa tem simplesmente 5 minutinhos de gameplay. A fase é basicamente um grande escorregador, onde você pode usar o Rhino Roller ou simplesmente ir com o Aku Aku. E aí depois de 5 minutinhos deslizando, a gente finalmente chega no final da fase, onde a gente encontra uma casa gigantesca. E até hoje eu sempre me impressiono quando eu olho pra essa área pelo quão bonita ela é. Ainda mais porque você tá vendo a casa ao fundo e você simplesmente começa a fazer um slide e chega nela, e isso é irado. Ainda mais porque quando a gente entra dentro dessa casa, a gente encontra com o nosso último titã do jogo, o None Class, que como o próprio nome já diz, é um titã, já que ele é o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que tá assistindo esse vídeo aqui e tá sentindo falta de outros jogos igual o Crash Titans, por que você mesmo não faz o seu próprio jogo? Se você tiver interesse, o patrocinador do canal pode te ajudar. O curso de desenvolvimento de jogos do None Class, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o None Class? Mais uma vez, muito obrigado e pode continuar com o vídeo. Na verdade, voltando pro último titã do jogo, ele infelizmente não é o None Class, porque diferente do None, esse titã é terrível. Ele é basicamente mais um titã de longa distância, assim como o Snipe, assim como
como o Stent, só que ele trabalha com eletricidade. Felizmente ele ataca mais rápido que o Stent, então ele é um pouquinho melhor que ele, mas ainda assim, ter outro titã igual o Snipe é bem repetitivo, então eu vou deixar ele num rank B também. E aí dentro do jogo a gente tem que basicamente usar ele pra quebrar esses geradores pra poder avançar dentro da área. Inclusive acabei de ver uma cena ridícula onde eu simplesmente caí e tive que repetir toda a fase. Conseguindo passar por essa área, a gente chega em mais uma das boss battles do jogo, dessa vez contra o Uka Uka, sendo que a batalha dele é bem parecida com a primeira boss battle do jogo, onde a gente precisa vencer o Uka Uka e controlar ele pra quebrar os geradores. Vale dizer que usar o Uka Uka é irado, já que diferente de todos os outros titãs desse jogo, ele realmente é enorme, tanto que ele consegue vencer qualquer titã com um soco. E sem falar também que é engraçado ver o Crash colocando uma máscara em cima da outra máscara pra poder controlar o corpo do Uka Uka. Mas tirando isso, a batalha não tem segredo. Depois de algumas tentativas a gente consegue derrotar o Uka Uka, e aí que ele revela que ele só tava segurando o Crash e o Aku Aku ali pra Nina conseguir terminar de construir o robô gigante dela e destruir toda a ilha Wumpa. Então, sabendo disso, o Crash e o Aku Aku saem fugindo ali, inclusive eles se teleportam, eu esqueci de mostrar isso durante o vídeo inteiro, mas eles se teleportam. E na base da Nina a gente vê que o Dominator já tá praticamente finalizado, graças a Coco, e com a Nina se preparando pra poder destruir toda a ilha. Mas voltando pro Crash, a gente vê que ele com o Aku Aku conseguiram se teleportar até a base da Nina, que se passa dentro da mansão do Cortex. E é nesse momento que a gente tem que avançar derrotando muitos titãs que estão por ali, bem no estilo do Ben 10 Protector of Earth mesmo, sendo um beat'em up 3D. E aqui eu tenho que falar que isso pode ser uma coisa meio enjoativa pra muita gente, tanto que isso acaba sendo uma das maiores críticas desse jogo, com muita gente falando que ele é muito repetitivo, já que grande parte do jogo você só anda e bate nos inimigos, depois você anda e bate nos inimigos, depois você anda e bate nos inimigos, depois você anda e eu entendo quem reclama disso, fala que o jogo é repetitivo, ou o povo que fala que não, isso aqui não é o Crash é só antes do reboot. Mas mesmo assim, esse jogo ele é muito bem feito. Eu simplesmente gravei toda essa gameplay em uma tarde, e mesmo sendo uma gameplay boba e repetitiva, eu passei 5 horas batendo sem parar em bichinho. Eu bati e andei por 5 horas e me diverti. Eu gosto de falar que esse aqui é um famoso jogo brain dead, pra você simplesmente jogar enquanto tá fazendo outra coisa. Você pode jogar ali, bater nos bichinhos, se divertir, a não ser que você queira jogar no modo hard, porque aí puta que pariu, o modo hard desse jogo é insanamente difícil. Nesse caso, por favor, não assista nada, só jogue. Sério, no modo hard, praticamente todos os titãs te dão insta-kill. Por favor, cuidado com o modo hard. Mas de volta pro jogo, o Crash consegue andar naquela mansão até encontrar uma passagem secreta que sai dela e leva direto pra dentro do Dominator, sendo essa outra área insanamente difícil, cheio de lava e morte, aonde qualquer coisa te mata. Eu acho que a única coisa boa dessa área é que a gente consegue encontrar o Magmadon de novo, mesmo que um segundo depois a gente seja obrigado a abandonar ele, me deixando em depressão profunda, e que um segundo depois essa depressão se torna raiva absoluta, porque essa área é incrivelmente difícil e graças a Deus eles deixaram o Magmadon que te deixa rushar dessa área e chegar no final da fase, porque, meu amigo, que parte difícil. Pelo menos finalizando essa área, a gente chega no episódio final do jogo, Vingança 2, a Vingança. Sim, isso é literalmente o nome da fase e isso é lindo, não falei nada, você morrerá. E eu sinto que a área final desse jogo é bem interessante, porque a gente consegue reencontrar com o Scorporilla, que deixa bem mais fácil passar das últimas áreas, ainda mais pelo dano em área que ele consegue passar. É quase como se fosse uma recompensa por todos os caminhos difíceis que você enfrentou, sendo que a última fase é um caminho tranquilo. Você pega o Scorporilla e consegue ir andando e matando todo mundo no seu caminho até chegar no final. Final esse aonde o Crash chega até onde a Nina tá e a gente tem a batalha final do jogo, aonde a Nina revela a sua nova criação, o Titã Arachnina. Esse nome é muito ruim. Sendo essa facilmente a batalha mais difícil do jogo, já que ela dá hit kill no Crash só de você chegar perto do Arachnina. E sendo mais uma luta no mesmo esqueminha, de derrotar um titã fraco pra derrotar um titã forte pra poder derrotar o boss. Conseguindo controlar o Scorporilla que tem nessa área, a gente consegue derrotar o Arachnina da Nina e conseguir controlar ele pra destruir o robô gigante que foi construído ali. E aí com o Crash conseguindo destruir as 3 engrenagens, a Nina é derrotada e usando a chave de fenda que o Crash tava comendo no começo do jogo e que ele literalmente deixou guardado na bunda, a Coco consegue desativar o Dominator e acabar com os planos da Nina. O Dominator por acaso quase cai em cima do Crunch, deixando ele morto, já que ele tava congelado desde o começo do jogo, mas felizmente ele consegue escapar. E aí no final do jogo a gente vê que a Nina e o Cortex conseguiram escapar, falando que vão voltar no futuro, mas eu prefiro só ignorar isso, porque o próximo jogo é o Mindy Over Mutants, que foi literalmente o jogo que matou a franquia de Crash por mais de 10 anos até a gente ter o retorno com o Nascent Trilogy. E aí no final do jogo a gente vê o Crash, a Coco e o Crunch voltando pra casa depois da aventura pra finalmente poder relaxar um pouco e comer manteiga. E esse foi um incrível Crash Titan, e como eu já disse no começo do vídeo e respondo de novo agora, Crash Titans pode ter sido o pior Crash em questão de vendas, questão de nota, muita gente reclamando dele ser um reboot da franquia, mas mesmo assim ele conseguiu criar fãs através de todo mundo, sendo lembrado até hoje como um dos melhores jogos da geração do PlayStation 2, a ponto de que até o Mario Odyssey tem o seu principal elemento extremamente parecido com Crash Titans, para não dizer cópia, né? NT. E ainda mesmo que ele tenha sido um jogo com baixas notas, baixas vendas,
aspas, ele ainda conseguiu gerar uma sequência, que foi o Mindy Over Mutants, e que infelizmente foi o jogo que acabou matando a franquia de Crash por mais de 10 anos. Não é a primeira vez que eu vou falar isso, mas eu preciso repetir, o grande problema de Crash Titans é simplesmente se chamar Crash. Então eu peço que, por favor, a partir de hoje, chamem o Crash Titans de George Titans, para as pessoas simplesmente não ficarem mais confundindo ele com o meu mano Crash. Inclusive, aos fãs chatos de Crash que ainda quiserem debater alguma coisa, um dos meus youtubers favoritos, o Cadicarus, que é simplesmente um viciado na franquia Crash, e quando eu falo que ele é viciado, ele é viciado, ele fez todas as platinas de todos os Crashes até agora, esse cara é doente, ele fez uma review do Titans e do Mindy Over Mutants, e ele mesmo falou que os dois jogos são divertidos. Inclusive, ele ainda falou que o Mindy Over Mutants é até mais legal que o Titans, onde claramente ele tá errado, porque o Mindy Over Mutants é feio, e claramente a gente avalia as coisas pela beleza, e eu não gosto dos designs de Mindy Over Mutants, esse jogo é feio, eu te odeio, Mindy Over Mutants. Mas por mais é isso, esse vídeo aqui foi um pouquinho diferente, já que esse jogo não tem muita história, não tem muita missão, é só andar e bater, então eu tentei deixar o máximo que eu podia colocar aqui nas reviews, porque eu adoro a review longa, então desculpa o videozinho mais curtinho. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, porque comigo Crash Titans tem um 8. Abraço, Clark, te amo, cara. E por mais é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever, pra quem sabe a gente bater 100 mil. Tipo assim, eu não quero, eu acho que eu não mereço, o meu canal é muito ruim, não precisa se inscrever. Mas se você quiser, se inscreve aí, por mais é isso, vai me ajudar bastante. Se você gostou dessa review e quiser ver mais uma, eu vou deixar aí na tela a review de South Park, a Fenda que é a Bunda Força, que é uma das minhas reviews favoritas. Então se você quiser, dá uma olhada por lá. E não tem nada a ver com Crash, mas sei lá, South Park é legal. E claro que eu não posso esquecer de mandar um agradecimento especial a todos os membros do canal e um salve especial aos membros irados, Isaac Cabeça, Kaká Saive e sei lá, moleque. Muito obrigado por me ajudarem a manter esse projeto vivo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review um pouquinho diferente. Muito obrigado e tchau.